Bom dia a todos vocês, executivos da venda direta, empreendedores independentes da venda direta, muito bom dia. É um prazer receber hoje vocês aqui. Eu queria, primeiramente, dar algumas instruções aí sobre esse nosso webinar de hoje. Se você, por um acaso, não puder assistir nesse momento, ou se você gostar muito e tiver amigos que não participaram, esses e todos os nossos webinars ficam salvos lá no site da BVD, então é www.abvd.org.br, ficam lá disponível, a gente tem uma série de conteúdos interessantes lá de webinars que a gente tem feito aí nos últimos tempos. Então, se você ainda não viu, corre lá e acessa todo esse conteúdo que a gente tem disponível. A parte de perguntas e respostas, a gente vai receber as perguntas e respostas e vamos abrir, se der tempo, nos últimos 10 minutos para receber as perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade para nesse botãozinho aí de Q&A que vocês têm aí no Zoom, fiquem super à vontade para nos mandar as perguntas que vocês quiserem, que a gente vai reunir todas elas aqui e mandar para a Valéria responder aí no final, nos últimos 10 minutos. Tá? De instruções gerais, acho que é isso. Se por um acaso sua internet não estiver pegando bem, muitas vezes tem falha ou aqui ou aí, a gente pede então para que você tente ou mudar o Wi-Fi ou ir para uma outra posição. De uma forma geral, por enquanto, está pegando super bem. Bom, contar um pouquinho aí para vocês, eu sei que tem pessoas de empresas não associadas e que são mais distantes, não estão acompanhando tão de perto a atuação da BVD, então eu queria contar aí para vocês que a BVD tem feito nos últimos tempos, eu diria que desde sempre, e muito intensamente nos últimos meses aí, a gente tem feito a... Tudo bom? Valéria, já vou te cumprimentar, tá? A gente tem feito intensamente aí a defesa do modelo de negócio da venda direta, sempre trabalhando na parte de reputação e para mostrar que a venda direta é uma atividade formal e que somos grandes contribuintes de impostos, né? A BVD trabalha muito próxima aí ao poder público, numa série de projetos de lei que seriam muito nocivos e poderiam dificultar bastante ou até impedir aí o bom funcionamento da nossa indústria. Então, a gente atua muito no esclarecimento do poder público para mostrar exatamente por que esses projetos não poderiam passar, né? Se você quiser saber mais dessa nossa atuação institucional, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas se você quiser saber mais dessa nossa atuação institucional, fique à vontade também para nos ligar, acessar nosso site, uma série de newsletters que a gente tem feito nesse sentido, para contar para você que é associado, ou até para as empresas que não são associadas, porque, afinal de contas, a BVD trabalha para o setor e muitas vezes as empresas que não são associadas acabam também se beneficiando. Então, a gente também conta com o espírito associativo aí das empresas para que vocês estejam sempre próximos e nos apoiando aí. Então, obrigada aí às empresas associadas que estão sempre presentes e nos apoiando não só nos eventos, mas também aí nas contribuições mensais, com input, sugestões e sempre as críticas que são muito bem-vindas. Bom, e hoje, aí é a nossa outro braço de atuação muito importante, a gente tem feito aí uma série de conteúdos que estão disponibilizados aí para vocês, pelos webinars, pelas lives no Instagram, e também cursos, né, que a gente tem acompanhado aí esse momento da venda direta, e estamos atuando muito nessa parte de ensinar, ou pelo menos atualizar os empreendedores independentes e executivos, enfim, quem achar que precisa de uma maior, mais informações na parte de digitalização, né? Então, a gente está fazendo um curso de empoderamento digital que começa aí em outubro e aberto as inscrições, né? Ele vai ser um EAD e vai ficar disponível aí para quem quiser acessar de acordo com o seu tempo. Você pode acessar, são 8 módulos, tem aula de como
atuar no Instagram, como atuar no Facebook, no YouTube, nas mídias sociais de uma forma geral, como você pode tirar melhor foto dos seus produtos. Então, é um curso bem prático, assim, exatamente visando que a gente comece a pôr em prática imediatamente. E o outro curso que eu acho que vale a pena conversar e contar aqui para vocês é o curso de Gestão 360 Graus da Venda Direta, que também acontece em outubro e é um curso que trata aí de todos os assuntos para gerir uma empresa de venda direta para aqueles que querem saber mais informações e entrar mais a fundo. Dito tudo isso, eu quero falar de hoje aqui, que é esse nosso webinar sobre inteligência geográfica, diretrizes para potencializar as vendas diretas, e quero, com muito prazer, receber aqui a Valéria Duarte, que é diretora de operações da GeoFusion e que vai falar aqui para a gente hoje exatamente como a gente pode potencializar as diversas regiões para atrair e para chamar mais empreendedores independentes, exatamente nesse momento aí que a gente tem tanta gente vindo para a venda direta, né, como uma alternativa aí de as pessoas que perderam o emprego, muitas pessoas que tiveram os seus salários diminuídos, até que mantiveram seus empregos, mas tiveram os salários diminuídos, e é um momento que a gente recebe sempre de braços abertos pessoas e empreendedores independentes e pessoas que queiram se tornar empreendedores. Valéria, a palavra é sua, seja muito bem-vinda, e a gente volta daqui a pouco aí para te fazer as perguntas. Adriana, muito obrigada pelo convite. A BVD, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu lembro de alguns anos atrás ter dado algumas palestras aí na sede da associação já, e é um prazer estar de volta, um prazer acompanhar esse mercado que a gente já acompanha com alguns clientes que são da área de venda direta e que atuam já com essa visão de inteligência geográfica, e como é um assunto que eu sou apaixonada há tantos anos, é sempre bom falar disso. Então, obrigada pelo convite. Obrigada. Bom, pessoal, eu trouxe aqui algum material para compartilhar com vocês. Lógico que quando a gente fala de inteligência geográfica, não poderão faltar mapas. E eu acho que eles são maravilhosos porque eles, de fato, dão uma visão muito rápida e complexa do mercado, né? Então, mas antes disso, eu vou me apresentar e vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder conversar aqui com algumas figuras. Deixa eu ampliar aqui. Espero que vocês já estejam vendo. Então, como a Adriana disse, eu sou diretora de operações da GeoFusion. Vou contar um pouco para vocês da empresa, mas falando um pouco de mim, então eu sou diretora de operações e uma das sócias fundadoras da GeoFusion. Então, como diretora de operações, eu estou em contato com os clientes bastante, então acompanho vários casos. E antes disso, eu estive do lado de lá, como cliente da GeoFusion, e me apaixonei tanto pelo negócio que ajudei a fundar esta empresa, que é a GeoFusion. Na época, quando eu era cliente, era uma empresa menor de consultoria com outro nome. Do outro lado, eu estive bastante no varejo, muito próximo ao campo, entendendo do consumidor e como que eu posso levar o negócio, os produtos, o consumo para o consumidor final, para cada mercado, e como atuar em cada mercado de formas diferentes. Então, eu fiz isso no McDonald's e na Cinemark. Então, conheci bastante o Brasil todo, vários quarteirões do Brasil, porque são negócios que precisam de análises bem detalhadas, são investimentos grandes, então tem uma experiência prática do mercado e uma experiência mais analítica com o que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. A GeoFusion, nesse tempo todo, crescemos bastante. Hoje nós temos mais de 300 clientes, em geral atendemos as empresas de médio e grande porte. E aqui são algumas das marcas que nos utilizam, então vocês podem ver aqui fortemente o setor de varejo, muita indústria e empresas que atuam com venda direta, como a Herbalife, a Natura, etc. Então, o que é essa inteligência geográfica, né? Eu acho que antes de falar dela, eu gosto de falar de qual é a nossa visão e a nossa missão de empresa. A nossa visão é desafiamos as pessoas a pensar diferente, transformar a realidade é o que nos move.
E é verdade, porque quando você olha para o mercado com este olhar geográfico, você de fato começa a pensar de forma diferente em como os consumidores se comportam, por que uma empresa escolhe estar naquela esquina. E você passa a ter uma visão diferente e tomar decisões diferentes, transformando mesmo a realidade dos negócios, transformando os resultados e transformando até mesmo as cidades e o comportamento dos consumidores. Muitas vezes, imagino que alguns de vocês devem ter andado e pensado, puxa, por que esta loja foi aberta neste bairro? Tem um motivo, se ela usou inteligência geográfica, ela pensou diferente e fez de forma que transformasse a realidade dela e daquela região. E a nossa missão, portanto, é criar soluções autênticas para as pessoas e empresas realizarem o extraordinário em seus mercados. Claro, porque se pensam diferentes, os resultados nós queremos que sejam sempre extraordinários. Para o mercado, para as pessoas que vivem naquela região, para o profissional que está fazendo essas análises, esses estudos ou desenvolvendo sua carreira e para as empresas que estão utilizando. Agora, o que é inteligência geográfica? Vamos começar daí, né? E eu gosto de começar apresentando este senhor que se chama John Snow e que viveu no século XIX na Inglaterra. O John Snow é um médico inglês. Uma das grandes contribuições dele na medicina foi a área de anestesia. E quando a nossa rainha da Inglaterra, Vitória, foi ter o seu 8º filho, ela aceitou receber a anestesia do John Snow, e depois que ela percebeu que ela poderia ter um parto sem dor, ela deu o título de Sir, né? Então ele realmente foi muito importante, muito reconhecido na Inglaterra. E numa determinada época, especificamente em 1854, houve uma epidemia de cólera na Inglaterra, em Londres. E eu trouxe também esse caso, porque nós estamos vivendo uma situação epidemiológica, então acho que faz sentido também lembrar dessa referência, né, que no fundo é onde o geomarketing nasceu. E John Snow decidiu, então, mapear os doentes de cólera. Então, esse mapa que nós vemos é um mapa da região mais afetada de Londres, que é o bairro de Soho, e esses pontinhos são todas as residências que tinham sido afetadas pela cólera. Ao mapear isso, ele foi rastreando o que estava acontecendo que poderia explicar a localização desses casos de cólera. E aí ele descobriu que estas pessoas, especificamente destas casas, bebiam água de um determinado poço que estava contaminado. E ele foi simplesmente fechar o poço e acabou com a cólera. Então, ele de fato é considerado um dos precursores aí do geomarketing, porque ele trouxe essa visão, essa metodologia sistemática de mapear acontecimentos e descobrir as causas deles e tomar decisões extremamente extraordinárias a ponto de eliminar uma doença difícil, né? Acho que isso faz todo sentido nesse contexto. Agora, vamos ver que o que o Sir John Snow fez em 1854 está, por exemplo, sendo feito desde o ano passado pelo MIT. MIT é o Massachusetts Institute of Technology, uma das principais universidades do mundo, especialmente na área de tecnologia. Fica em Cambridge, ao lado de Boston, nos Estados Unidos. Eles realmente têm projetos extremamente avançados que utilizam tecnologia, especificamente num laboratório do MIT que se chama Sensible City, que é o uso de tecnologia, volume de dados, análise de informações para entender o que acontece com as cidades e transformar as cidades com uma visão mais urbanística e ampla. Então, aqui embaixo eu coloquei o site. Quem quiser ver este laboratório tem vários projetos extremamente interessantes, e este é um projeto que eles chamam de Underworlds, que é exatamente o que o Sir John fez no século XIX, e eles criaram alguns robôs, como esses que vocês veem aqui na figura, e eles colocaram esses robôs na tubulação de esgoto de algumas cidades.
Então, o projeto piloto foi feito em 3 cidades, em Cambridge, onde está a sede do MIT, que é grudada, né, com a cidade de Boston, em Seul e no Kuwait. Então, esses cientistas que trabalham no MIT no laboratório colocaram esses robôs que vocês estão vendo aqui em vários pontos do esgoto dessas cidades. Por quê? Porque as fezes, assim como Sir John descobriu há 2 séculos atrás, elas eliminam diversas bactérias que estes robôs conseguem determinar, conseguem captar, classificar essas bactérias e predizer qual é a probabilidade de haver algumas doenças específicas em função daquela bactéria específica num futuro próximo, numa determinada região. Então, no caso do Sir Johnson, a cólera já aconteceu, ele foi descobrir a razão e fechou o posto. Aqui, o MIT está prevendo e se antecipando a um possível problema e tentando impedir este problema. Então, aqui é um dos mapas, nesse caso, assim, do projeto em Seul. Então, quais foram os pontos onde eles implantaram esse robô da Coreia. E aqui um mapeamento de um espectro gigantesco de bactérias, mais de quase 3.500 diferentes bactérias que eles foram mapeando. E aí percebendo naquelas determinadas regiões, localizações geográficas, daquele robô, que naquela localização tem mais um tipo de bactéria do que o outro, a possibilidade de uma doença específica acontecer é mais alta ou mais baixa. Então, eu achei interessante trazer esses 2 exemplos, de novo, especialmente nesse momento que a gente vive, porque é uma transformação da realidade. E não é só da realidade de negócios, né? Então, essa inteligência geográfica pode mudar a forma como as pessoas, não só como os consumidores se comportam, mas como as pessoas vivem, ou diminuir ou evitar impactos nas suas vidas, né? Eu trouxe esse exemplo para mostrar que, então, no fundo, a gente está falando que a inteligência geográfica traz para nós uma nova forma de olhar a cidade. E agora a gente vai trazer para o mundo dos negócios aqui, e então é uma nova forma de olhar o mercado. Quando eu mapeio acontecimentos, como nos casos que eu apresentei, mas agora acontecimentos de mercado, eu tenho um olhar novo que vai me possibilitar tomar novas decisões e antecipar alguns acontecimentos que podem melhorar a performance de negócios, né? E para que serve então tudo isso? Ao ter esse olhar diferente de mercado, claro, primeiro impacto que a gente percebe, sempre que a gente fala de negócios, consumo e localização, a gente lembra do primeiro P aí do marketing, que é o ponto. Onde estão as lojas? Qual a melhor localização? E o PDV? Onde estão minhas revendas? Onde estão meus empreendedores independentes? Eles estão próximos do consumidor? Então, a localização do ponto é sempre a primeira coisa que nós fazemos. E não estamos falando aqui só de varejo, estamos falando da localização de quem está entregando um produto para um consumidor. Mas a gente também pode ter esse olhar geográfico para entender por que existe a diferenciação de preço de uma cidade para outra, de um estado para outro, ou de um bairro para outro. Porque as características daquela localização podem favorecer um preço maior ou menor. E isso, se a empresa consegue se antecipar a isso e determinar preços variados, a chance de aumentar sua presença, seu market share, se ela tiver um preço adequado para aquele público e a sua rentabilidade é muito maior. Quando a gente fala de pessoas, a mesma coisa. Como que eu contrato pessoas cujo perfil é aderente ao perfil daquele público específico que vai consumir, né? Como que eu escolho os empreendedores individuais, independentes, adequados àquele público que vai consumir? Como eu faço uma propaganda mais direcionada para aquele mercado? Como que eu distribuo produtos diferentes? Eu trouxe ao final até alguns mapas para mostrar isso, mas não é porque você tem um catálogo completo de produtos que você necessariamente vai focar o seu esforço em oferecer todos aqueles produtos. Você pode fazer de forma mais inteligente, direcionando os produtos certos
para um público certo, específico, né? E mudar isso dependendo da região, da localização daquele tipo de consumidor. A experiência que você traz para os clientes, para o consumidor final. Então, a localização, de fato, muda a forma como você entrega o seu produto e lucra com esta entrega, né? E aí vou trazer aqui alguns casos bem mais tangíveis, baseado em vários cases, experiências aí que nós temos com uma história longa, de quase 25 anos já de mercado, e com vários clientes de vários segmentos. Então, trazendo um pouco para uma concretude na área do varejo, por exemplo, claro, como eu disse, uma primeira uso mais óbvio é a expansão. Então, entender o perfil, qual a melhor localização, quais são os principais pontos, mas não só quando eu vou abrir uma loja. Uma vez que eu abri, como que eu faço com que esse investimento seja mais lucrativo? Então, se eu entender melhor as características, eu posso precificar melhor um produto, eu posso trazer um mix maior de produtos, eu posso ter ações de marketing muito melhor. Eu vou comentar aqui um caso específico de um cliente nosso há muitos anos, que é o McDonald's, por exemplo. Você sempre imagina, o McDonald's tem o mesmo produto, o mesmo preço em qualquer lugar, certo? É sempre o Big Mac, um preço mais padrão. Então, o McDonald's não faz isso. Sim, ele faz. Mesmo tendo o mesmo cardápio em todos os lugares e um preço tabelado em todos os lugares, ele leva produtos diferentes para lugares diferentes. Como assim? Você já reparou que tem McDonald's que tem McCafé e alguns que não tem McCafé? Alguns que tem o brinquedo das crianças e outro que não tem aquele play? Alguns McDonald's que você entra e a decoração é um pouco mais sofisticada e outra decoração é um pouco mais despojada. Alguns que você entra e tem muitas ofertas de combos, cujo ticket médio é maior, e outros McDonald's que você entra tem muita propaganda e oferta de produtos individuais com ofertas de preços menores. Então, mesmo tendo o mesmo cardápio, o mesmo preço, inclusive, a oferta se apresenta de forma diferente e você rentabiliza muito mais o negócio. E aí você tem que olhar para os concorrentes, né? Mapear esses concorrentes, entender como está o posicionamento deles, inclusive se antecipando, não deixando ele, inclusive, entrar no mercado que pode afetar o seu negócio. Agora, com a pandemia, mais ainda, o que nós estamos vendo é um crescimento muito grande de uma compreensão mais geográfica também do mercado de e-commerce e delivery. E-commerce especificamente, a gente acha, já que é na internet, a localização não importa. Sim, importa e muito. Por quê? Porque no final, o produto está num local, o consumidor está num local e este produto tem que chegar naquele local. Então, não é só uma questão de logística, mas como eu atraio a atenção daquele consumidor que mora ou trabalha num determinado local para o meu produto. Então, inclusive, para quem aqui trabalha mais com a área digital, marketing digital, sabe que até a propaganda, né, ou os Google AdWords, o que você compra, tem que ser direcionados para um público correto, né? Então, no começo, a Adriana falou que vai ter um curso aqui na BVD para ajudar essa digitalização, a presença dos empreendedores autônomos, em como estar presentes nas mídias sociais. Levem isso em consideração. Para você gastar o seu tempo, o seu esforço, eventualmente o seu dinheiro em campanhas digitais nas regiões corretas. Na área da indústria, algo muito parecido. Como que eu vou prospectar esses leads, né? Novos PDVs nas regiões certas para o meu produto correto, né? Nós temos um caso publicado também no nosso site, que é da Skin Cariol, né? Especificamente do produto que é o casco de 600 da Skin Cariol, que estava perdendo market share na cidade de Porto Alegre, enquanto o mercado de casco estava crescendo. E por que ele estava perdendo market share? Porque ele estava prospectando PDVs nas regiões erradas. Então, o que nós fizemos? Entendemos o perfil do público-alvo deles, e eu já vou falar isso aqui, como fazer isso. Uma vez que nós entendemos o perfil do público consumidor, especificamente do casco 600,
nós achamos esse perfil na cidade. Na sequência, achamos quais eram os PDVs que estavam nessas regiões. E aí ele passou a prospectar nesses PDVs e não onde ele estava presente. O market share dele, em 6 meses, aumentou mais de 20%. Então, é um dos usos principais da indústria e que tem muito a ver com o mercado de vendas diretas. Gestão de territórios também, né? Como que eu distribuo meus vendedores, meus distribuidores, como eles concorrem entre si, e a gente vai falar um pouco disso especificamente para o mercado de vendas diretas, e muito parecido com o varejo, mix de produtos, precificação diferente por mercados diferentes. Então, trouxe aqui tangibilizando com alguns cases, né, o uso concreto. Então, quando a gente marketing, a gente não está falando apenas de uma visualização geográfica. A gente está falando de conhecer e dominar um território, né? Então, muitas vezes, as empresas falam, não, eu coloquei minhas informações no mapa. Ou usou uma ferramenta de BI que tem um mapa, que no fundo é um gráfico em formato de mapa. O geomarketing não é isso. O geomarketing é você primeiro entender o mercado e usar essa informação geográfica para tomar decisões diferentes e ter resultados diferentes. E não apenas para visualizar o que já aconteceu num formato bonito, né, de um mapa. Então, vamos trazer aqui um pouco mais para o mercado de vendas diretas. E aqui eu quero trazer também um case. Em primeiro lugar, a gente tem, para qualquer negócio, varejo, indústria, com vendas diretas ou qualquer outro canal de vendas, o primeiro passo é quem é o consumidor do meu produto. E nunca é todo mundo, né? Eu sempre uso um exemplo que eu gosto muito, que é o café. A gente fala, o café, todo mundo toma café, mas não é verdade. Crianças não tomam café e elas são mais de 20% da população. Idosos não tomam tanto café. Não é todo mundo que toma um café de 4, 5 reais. Então, mesmo um produto que você, a princípio, diz todo mundo toma aquele produto, consome aquele produto, você tem que ir no detalhe para discutir e entender quem especificamente é. E especificamente, eu estou falando, define exatamente qual é a idade desse público-alvo, qual é o gênero, qual é a escolaridade, e N dados sociodemográficos, comportamentais, que deixem muito claro exatamente qual é o seu público-alvo. Mas alguma pessoa fora do meu público-alvo pode consumir meu produto? Sim, pode, esporadicamente, às vezes, mas não é ela que paga as suas contas, não é ela que consome sempre, com frequência, com ticket médio alto, a ponto de estar sempre consumindo e manter o seu negócio de forma saudável. Então, eu trouxe um outro case aqui, de um cliente que foi nosso por um bom tempo, que é a Beleza Natural. Rapidamente, para quem não conhece, é uma empresa que nasceu como salões de beleza e agora se transformou também na indústria de produtos específicos para cabelos negros, né, de pessoas negras, porque tem uma características diferentes e a gente tem um movimento cada vez mais crescente, muito legal, que é de recuperar a autoestima com o cabelo negro, parar de alisar e fazer os cachos que são realmente maravilhosos. Eu adoro. E aí, queria ser diferentinha. Acho mais bonito. Mas, enfim, o que a gente está olhando aqui? A Beleza Natural chegou para a gente falar, não, eu sei quem é meu público-alvo. São as mulheres de cabelo cacheado, da faixa etária de 20 a 40 anos, mais ou menos, da faixa de renda aproximada de X a Y reais, e eu quero saber onde estão essas mulheres. Então, a gente determinou as características específicas desse público-alvo, né? Então, aqui eu trouxe algumas informações, de 15 a 50 anos, especificamente nesse caso, uma renda mensal de 2 a 5 mil, com os cabelos encaracolados. E nós tivemos que responder, onde estão estas mulheres? E nós respondemos isso para cada quarteirão do Brasil todo. Então, este é um mapa da cidade de São Paulo. Então, só para dar algumas referências, esta linha que eu estou passando o mouse aqui, de oeste a leste, é a Marginal Tietê.
Esta outra linha de norte a sul é a Marginal Pinheiros, né? Essa região central, aqui Barueri, Alphaville, aqui a região de Interlagos. Então, como que a gente lê esse mapa? Quanto mais escuro esse tom de rosa, maior a concentração desse público-alvo. Então, onde a beleza natural tem que estar presente com os seus pontos de venda? Nessas regiões. E essas informações, talvez vocês consigam ver aqui pelo detalhamento delas, elas saem por quarteirão, do Brasil todo. Então, por quê? Porque a gente primeiro entendeu qual é o público-alvo do consumidor final. Pois bem, a gente falou que uma vez eu entendo o perfil do consumidor final, eu também tenho que entender o perfil mais adequado para falar com esse consumidor final do meu canal de venda. No caso de vendas diretas, dos empreendedores individuais. Qual é o melhor perfil de empreendedor individual para falar com aquele perfil de consumidor? E aí, como que a gente determina isso? Então, esse é um dos estudos que nós fizemos para algumas empresas. Então, o primeiro passo é o seguinte: onde estão os meus empreendedores individuais que eu já tenho, né? Então, esse aqui, novamente, é o mapa de São Paulo, aqui é Marginal Tietê, aqui é Marginal Pinheiros, e cada pontinho desse é a localização de um empreendedor individual. Então, aqui nós vemos em mais detalhes exatamente a localização de cada um. Então, esta região que eu estou passando o mouse é a região central de São Paulo, e eu tenho a localização desses empreendedores. Como são muitos pontinhos, uma outra forma de nós vermos essa informação são elas agrupadas por uma determinada área geográfica, que pode ser por quarteirão, que pode ser por bairro. Neste caso específico, nós agrupamos por uma geometria que nós chamamos de CEP5, né? Que são o número do CEP, são 8 dígitos, né? Quando eu falo os 8 dígitos, eu consigo chegar num quarteirão específico da cidade. Quando eu falo em 5 dígitos, os 5 primeiros, eu estou falando numa região que é um pouco menor do que um bairro, né? Um tanto melhor do que um bairro. E isso significa que eu consigo olhar essa informação com maior granularidade, mas ao mesmo tempo, se eu fizesse por pontinhos, tanto pontinhos, eu não consigo enxergar muito, né? Então, quando eu transformei aqueles pontinhos e agrupei nessa unidade de informação, que é o CEP5, eu consigo ver melhor como estão distribuídas essas revendedoras, né? Então, esse é um mapa de São Paulo e aqui eu fiz um zoom nesta região aqui. E nesta região aqui eu estou vendo que as áreas vermelhas são as áreas que têm maior concentração de revendedoras. E aqui nas áreas azuis tem uma concentração menor de revendedoras. Eu entendo onde estão concentradas minhas revendedoras, agora eu quero saber como que é o mercado, como que é a região, quais são as características das regiões que eu tenho maior concentração e quais as características das regiões que eu tenho menos concentração. E aí a gente começa a olhar, então, detalhes dessas regiões. Então, aqui é uma repetição do mapa anterior. Então, se esta região aqui tem maior concentração e esta menor, o que acontece nessa região? Então, aqui eu vou ver, em primeiro lugar, a renda média. E aqui eu vejo que a renda média desta região aqui à direita, onde eu tenho maior concentração, é uma renda média um pouco menor, um pouco menor em reais por mês por domicílio do que esta região aqui mais branca. E a idade? A idade eu vejo que também nesta região aqui à direita eu tenho uma população mais jovem do que esta do lado esquerdo. E o ensino superior? A mesma coisa. Eu vejo que aqui eu tenho, nas regiões mais escuras, uma concentração maior de pessoas com ensino superior e aqui uma concentração menor. Pois bem, falando especificamente desse público, eu posso tirar a seguinte conclusão. Na região onde eu tenho mais consumidores,
portanto, mais representantes. Eu tenho uma renda menor, eu tenho uma população um pouco mais jovem e eu tenho um ensino superior não completo, então provavelmente aqui um ensino médio. E isso faz o quê? Entendendo as características específicas dessa região, eu consigo trazer a clareza do público-alvo, não do consumidor final, como nós fizemos anteriormente, mas dos empreendedores individuais autônomos. Então, eu olho isso tudo nos mapas, olho isso tudo com informações detalhadas em relatórios. Então, a gente sempre trabalha com um volume muito grande de dados para poder determinar de forma mais específica e não só visual como os mapas, as características de tudo que a gente está analisando em geomarketing. E aí eu chego na persona, né, que nós construímos sempre uma persona desse público que nós estamos buscando, que aqui no caso, né, é uma das... que é o empreendedor individual, que é uma das coisas mais preciosas e importantes para uma empresa que trabalha com venda direta. Então, para este produto, para este mercado consumidor, a persona ideal para ser um empreendedor individual é uma mulher de aproximadamente 34 anos, da classe C1, e que tem um ensino médio completo. E essa persona, nós fazemos sempre um processo super interessante de construção de persona, porque facilita muito a compreensão prática, né, de trabalhar essa informação, e essa persona nós chamamos de Silvana Oliveira, que é esta mulher que tem essas características. Pois bem, o mesmo processo que nós fizemos com o consumidor final, nós vamos fazer agora com os empreendedores. Então, onde estão as outras Silvanas, né? Como eu vou encontrar essas novas Silvanas, como eu vou recrutar estas pessoas, como eu vou conduzir todo o processo de recrutamento e treinamento dessas pessoas. Então, agora eu faço outro processo. As características principais são o cruzamento da renda, da idade, do sexo e da instrução. Eu cruzo essas informações todas e coloco isso no mapa e pergunto: quais são as regiões onde eu tenho mais concentração de Silvanas e qual a região que eu tenho menos concentração de Silvanas? Então, nesse mapa aqui, de novo São Paulo, eu estou vendo que nas regiões mais vermelhas e alaranjadas, eu tenho mais concentração de Silvanas e nas regiões mais verdes eu tenho uma menor concentração. Tá, mas nós já vimos que eu já tenho mais pessoas, mais Silvanas, né, nessa região vermelha e laranja. Ah, ok. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos juntar os dois mapas. Porque eu sei que nesta região eu tenho mais Silvanas, mas eu já tenho. E nessa região verde eu tenho menos Silvanas, mas eu tenho já algumas também. Então, vamos juntar os dois mapas e chegar no que nós chamamos de áreas brancas, né? Então vamos lembrar aqui, nós acabamos de ver esse mapa, onde eu tenho mais potenciais novas Silvanas, né, chamemos assim, e aqui eu já tenho a presença delas. Então, cruzando esses dois mapas, a gente tem o que nós chamamos de áreas brancas, né? Então, essas áreas brancas são as áreas onde eu tenho oportunidade de crescimento dos empreendedores. Então, olha só, o que acontece? Todas essas regiões alaranjadas e vermelhas são regiões que eu ainda tenho potencial para encontrar novos empreendedores autônomos, né? E as azuis, menos, mas ainda tenho também oportunidade para encontrar. E mesmo próximo das regiões que anteriormente estavam todas azuis, veja, eu ainda tenho regiões laranjas e vermelhas. Então eu consigo determinar, olha, preciso estar presente aqui, e eu já estou, mas ainda tem algumas regiões, alguns bairros que eu ainda posso buscar novos empreendedores porque tem mais consumidor, né? E aí eu fiz um zoom aqui para trazer uma outra informação que pode ajudar a trabalhar e especificar melhor o trabalho desses empreendedores, né, das revendedoras nesse caso. Não só o trabalho de recrutamento, trazer essas empreendedoras, mas, de novo, vamos voltar lá no começo, de trazer empreendedora com
o perfil correto para cada região, ela poder trabalhar os produtos corretos para cada região. Então, eu destaquei aqui duas regiões que têm bastante potencial para eu buscar novos empreendedores. Então, nesta primeira região aqui, qual é a característica predominante dela? Ela é uma região mais residencial. E isso nós conseguimos ver aqui por este mapa, que é um mapa de densidade demográfica. É um mapa bastante granular, pelo que nós chamamos de setor censitário, que é aproximadamente parecido com um quarteirão. E quanto mais escuro for o meu vermelho, né, maior a concentração de pessoas e domicílios. Então, se eu estou buscando novos empreendedores aqui, eu vou buscar para conversar com este público mais domiciliar, uma região residencial. Agora, nesta região, eu tenho potencial, olha, áreas laranjas, avermelhadas, eu tenho potencial para buscar mais empreendedores. Poxa, mas esse no centro de São Paulo, ninguém mora no centro, são poucas residências no centro de São Paulo. Sim, mas daí eu entro com uma outra informação. Este é um mapa aqui que nós chamamos de, uma informação que nós chamamos de pé a dia, que é a população economicamente ativa durante o dia. Ela é composta de alguns residentes daquela região, que são economicamente ativos, mas essencialmente pelos trabalhadores daquela região. Então, quanto mais escuro o roxo, maior a concentração de trabalhadores na região. Claro, aqui é a região central de São Paulo, aqui é a região da Paulista. Então, certamente é uma região com bastante concentração de trabalhadores. Veja que a região que nós estávamos chamando de residencial, agora, do ponto de vista trabalhadores, fica muito mais claro, os tons de lilás. Então, uma região que é mais residencial e posso trabalhar uma região que é mais comercial. Então, eu posso, neste momento, entendendo essa particularidade e diferença entre esses dois mercados, buscar empreendedoras com perfil diferentes, elas oferecerem produtos diferentes, trabalhar em horários diferentes, em dias de semana diferentes. Por quê? Porque eu estou entendendo claramente que são mercados diferentes. É claro que aqui a gente está olhando São Paulo, imagino que boa parte aqui das pessoas que estão ouvindo e vão ver essa palestra são de São Paulo, e se isso é verdade, vocês vão olhar e falar, claro, isso é meio óbvio. Mas uma empresa precisa olhar para o Brasil todo, mesmo sem ter viajado e conhecido o estado lá. Então, como eu olho essa informação, não apenas para uma cidade que eu já conheço, mas para várias cidades ao mesmo tempo para tomar essas decisões de negócio. Então, uma das coisas aqui para finalizar que eu trouxe além de eu buscar de forma mais correta as revendedoras ou os empreendedores, em função das características e do público-alvo, como que eu também levo o produto correto, porque isso é muito mais ganho de rentabilidade para a empresa e para as empreendedoras. Então aqui é um outro mapa parecido com este, São Paulo novamente, onde eu vejo aqui o volume de vendas, né? Então não só a distribuição de onde estão as consumidoras e as revendedoras, mas onde eu estou vendendo mais e onde eu estou vendendo menos, né? E aí, da mesma forma, eu consigo entender por que aqui eu tenho mais revendedoras, mas vendo menos, por que aqui eu tenho mais, mas vendo menos revendedoras, mas vendo mais, ou enfim, qual é a combinação dessas informações e quais as ações que a gente faz para vender mais. E não só as vendas totais, mas aqui, por exemplo, é o mesmo mapa de vendas, mas especificamente por produto. Quais são as regiões onde eu vendo mais creme hidratante? E como estão as minhas revendedoras? Então, por exemplo, eu posso olhar que aqui as empreendedoras estão bastante concentradas. Não é o produto mais aderente para esta região. Creme hidratante é mais aderente nesta região, que talvez eu precise de mais revendedores, inclusive, né? E para um outro produto, o mapa é completamente o oposto. Eu vendo mais um outro produto nesta região do que nesta. Então,
O objetivo aqui era mostrar para vocês o quanto a gente pode ser específico, o quanto a gente pode conhecer o mercado a ponto de não só entendê-lo melhor, mas passar a agir antecipadamente de forma mais inteligente para a gente obter resultados melhores e mais rápidos, né? Então, fazendo aqui um paralelo lá com o Sir John Snow e com o projeto do MIT, uma coisa é o mapear o que já aconteceu. O projeto do MIT é como eu olho e já ajo antecipadamente para acelerar um resultado esperado ou até evitar, né? Evitar, por exemplo, trazer empreendedoras que não vendam e aí fica ruim para a empresa, fica ruim para a empreendedora e tudo mais. E aí o meu último tópico da apresentação de hoje é que temos alguns casos de empresas que trabalham com os empreendedores e com lojas no mesmo território. Então, como eu faço a gestão não só do território das empreendedoras, dos empreendedores, mas dos empreendedores com a presença de lojas. Então, este aqui é um último caso para trazer, onde eu vejo nas regiões pintadas de cor-de-rosa, quanto mais escuras, maior a concentração de revendedores. E, ao mesmo tempo, os pontos azuis são a presença de loja. Então, esse é um caso diferente. Esse é um caso onde a atuação da empresa é predominantemente lojas, mas ela não consegue ter lojas em algumas regiões, porque não tem público suficiente para pagar um investimento numa loja, que é um investimento grande, mas ainda tem mercado consumidor. Então, neste exemplo específico, ela vai com presença de lojas onde ela tem volume suficiente para pagar o investimento numa loja e para continuar atendendo um público consumidor, ela, né, em outras regiões ou outras cidades, ela coloca o revendedor para estender o canal de venda delas. Agora, como que eu faço para entender qual público está sendo atendido pela loja? Para ver o que sobra para ser, nesse exemplo aqui, atendido pelos empreendedores. E como eu vejo a sobreposição disso, né? Então, aqui é um mapa, cada ponto azul uma loja, e esses desenhinhos aqui em vermelho ao redor da loja é o que nós chamamos de área de influência de cada loja. Então, basicamente, o que é uma área de influência, né? Então, eu falei do café, de manhã é sempre bom falar de café, e aí a pergunta é, a maioria das pessoas gosta de café, e quanto tempo você está disposto a caminhar ou pegar um carro e andar para tomar um café? Normalmente, 1 quarteirão, 2 quarteirões, 5 minutos no máximo. Quanto tempo você está disposto para se divertir num parque de diversões desse porte? Ah, estou disposto a viajar 12 horas de avião, milhares de quilômetros para chegar até lá. Então, no fundo, o que nós estamos falando? Que a área de influência é o quanto o consumidor está disposto a caminhar ou dirigir até o seu local para consumir o seu produto. Então, aqui nós temos dois exemplos diferentes, né? Aqui um produto que tem uma área, um determinado loja, um determinado produto que tem uma área de influência bastante pequena. Então, num raio de 500 metros, ele concentra 68% do mercado consumidor dele. Já este produto aqui, a área de influência dele é toda essa região mais vermelha e ela é gigante, porque aqui, de novo o mapa de São Paulo, Marginal Tietê na horizontal, Marginal Pinheiros na vertical, e essa região vai de Guarulhos até a Avenida Paulista, né? Então, a área de influência, como a gente viu no exemplo do café e da Disney, trazendo para a realidade do nosso dia a dia, um atacado tem uma área de influência completamente diferente de um cafezinho, né? Então, qual é a área de influência no caso que eu mostrei? Então, a gente consegue mapear para cada loja essas áreas de influência e, por cima disso, entender com as estrelinhas amarelas onde estão as representantes, onde estão os empreendedores individuais aqui, independentes. Então, ao olhar isso, eu entendo que, puxa, nesta região aqui, talvez eu não tenha tanta canibalização, porque eu não tenho lojas, a área de influência é pequena e, de fato, existe um público aqui que não está sendo atendido. Mas eu vejo outras regiões onde os empreendedores independentes
estão muito próximos da loja. Então, com essa informação, a empresa começa a trabalhar também numa melhor gestão de territórios, né? De tal forma que os resultados financeiros esperados por todos os stakeholders, empreendedores, lojas e a empresa, sejam mais interessantes, sejam mais satisfatórios. E isso vai dar a sustentabilidade a longo prazo do negócio. Então, aqui seria, por exemplo, né, aqui um desenho mais perfeito, mas seria eu realmente determinar uma área específica para cada vendedor, uma área específica para loja e empreendedor, de tal forma que a canibalização, ela sempre vai acontecer um pouco, porque os consumidores se movimentam pela cidade e pelas cidades, entre uma cidade e outra e tal, mas eu posso minimizar muito isso quando eu enxergo de forma mais criteriosa e distribuo de forma mais inteligente. Então era isso que eu queria trazer para vocês, um pouco do conhecimento aqui do que é o geomarketing, do que é a inteligência geográfica e como ela pode ajudar o extraordinário no mercado de vocês. É isso, Adriana, espero que eu tenha ajudado aí a comunidade. Sensacional, Valéria, muito obrigada. A gente consegue chegar num nível de detalhe bem preciso, bem assertivo, né? Com certeza isso ajuda muito as empresas a gerenciar aí onde vão ser suas ações. E a Patrícia Kubota nos mandou uma pergunta aqui. Ela quer saber se existe alguma abordagem prática de uso do geomarketing nas mídias sociais para os empreendedores independentes. Existe sim. Quando você trabalha com as mídias sociais, vou trazer o mundo digital de uma forma geral, né? Então, um dos trabalhos que a gente faz é entender, no meu e-commerce, por exemplo, na minha mídia digital, quem acessa mais. Porque a gente tem a localização dessas pessoas, né? Principalmente no e-commerce, obviamente eu vou entregar o produto, então eu tenho endereço. Então, onde estão? A gente faz o mesmo trabalho, mapeia todo mundo do meu e-commerce, ou algumas mídias sociais que, de alguma forma, a gente pode ter o endereço, nem todas a gente vai poder ter, mas eu consigo mapear onde estão essas pessoas. Aí, da mesma forma, eu vou entender quais são as características dessa região onde estão essas pessoas. Ótimo, então agora eu vou atuar nas mídias sociais ou nas mídias digitais só nas regiões onde estão essas pessoas. Então, por exemplo, quando você está comprando AdWords, quando você está comprando campanhas digitais no Google AdWords, por exemplo, você pode especificar não só que cidade você quer comprar, que você quer que o seu nome apareça, né? Você pode especificar essas regiões que eu chamei de CEP5. Então, eu quero comprar mídia digital especificamente nestas regiões destes bairros de São Paulo, de Curitiba, de João Pessoa, né? Então, você especifica onde você vai colocar o dinheiro. Por quê? Porque você já entendeu onde estão seus consumidores principais. Então, toda a sua estratégia de mídia digital, você pode direcionar para as regiões onde estão os consumidores do seu produto. Valéria, bom, primeiro a pergunta que vem sempre, né? A gente já comentou se essa apresentação ficará disponível para assistir posteriormente do Richard. Richard, a gente falou no começo, acho que você não estava, mas fica à vontade, ela fica lá no site da BVD, então é www.bvd.org.br/webinars e fica tanto essa quanto as outras apresentações que já foram realizadas aí disponível para acessar. E aí, eu acho que a gente está apertado de tempo aqui, mas a gente consegue fazer mais duas perguntinhas, então vamos abusar de você mais um pouquinho, Valéria. O Cássio Ficanha quer saber se existe algum material, ferramenta acessível para quem é representante, distribuidor independente. Temos interesse como representante em expandir as ações e vendas e prospecções de novos distribuidores. Acho que isso, vou passar a palavra para você, mas acho que isso é o que você vem falando, né? Exatamente esse material que as pessoas podem aí acessar e encomendar de vocês, é isso? Em geral, Adriana, os nossas soluções, nós trabalhamos basicamente com duas. Projetos de consultoria, quando temos
projetos mais complexos, mais estratégicos, em regiões um pouco maiores. E nós temos a nossa plataforma SaaS na nuvem, que os clientes aderem a essa plataforma, têm acesso a todas essas informações e pode, inclusive, inserir as suas informações como venda para o produto, que eu mostrei aqui. E aí fazer essas análises. Em geral, as nossas soluções elas são voltadas para empresas médias ou grandes, porque são empresas que fazem uso recorrente, então precisam mesmo de uma plataforma um pouco maior. Nós também temos um serviço que é oferecer alguns estudos pequenos e pontuais para pelo menos o representante entender a região de atuação deles. Então, é um produto que nós chamamos de mapa de mercado. Então, a gente oferece várias dessas informações aqui que eu mostrei, e aí já dá uma ideia de quais são as características da região que ele está atuando. Então, depois você pode nos procurar. Esse foi o Cássio? Isso, Cássio. Cássio, depois você pode nos procurar, www.geofusion.com.br, ou pode me procurar no LinkedIn, Valéria Duarte, e a gente conversa, eu te ajudo. Valéria, e sempre estudos sob demanda, não tem, por exemplo, um estudo padrão que você vende ou que você disponibiliza aí, que tenham dados, por exemplo, mais básicos e não tão personalizados? Os estudos que são mais consultoria, tal, eles são mais específicos, mas a nossa principal solução, ela já traz todos esses dados prontos, mas é uma solução, uma plataforma um pouco maior, então, para que empresas que têm uma rede de empreendedores, ou de lojas, ou de PDVs. E aí esta plataforma, essa solução, ela vem com todas essas informações e várias outras, como o potencial de consumo. Então, a gente consegue dizer por quarteirão quanto as pessoas da classe C que moram naquele quarteirão vão consumir de batata, de celular, quantos reais elas vão gastar em escola, em inglês, né? Então, a gente consegue ser bastante específico, mostrar a localização de todas as empresas no Brasil, hospitais, números de leito, faculdades de direito, quantos alunos estão entrando. Então, assim, realmente é um universo gigantesco de informações. Essa é uma plataforma que já vem meio pronta, né, com essas informações todas dentro da plataforma, e a gente também trabalha com muitos cursos, treinamentos que vêm junto com a plataforma. Quem tiver mais interesse, no nosso site tem uma seção lá, Aprenda, e tem o que nós construímos, que é a Academia de Geomarketing. E lá tem bastante cursos rápidos, vídeos de 2 minutos, 3 minutos, ou que compõem um curso mais amplo, de algumas horas, para a pessoa aprender. Tem vários webinars lá, então eu acho que já ajuda bastante esse conhecimento para ver como que essa inteligência geográfica pode ajudar em cada caso. Que legal. Então, a gente hoje tem muita lição de casa, tem todos os webinars de vocês, tem os webinars nossos, então, assim, tem bastante conteúdo aí disponível para o pessoal que quiser se informar, se atualizar, tudo disponível aí e gratuito para vocês acessarem. Valéria, quero te agradecer muitíssimo. A semana que vem, no dia 30 de setembro, a gente tem mais um webinar aí ligado a essa área de pesquisas também. A gente vai falar do perfil do empreendedor independente que atua hoje na venda direta. A CVA vai estar aqui com a gente, o Sandro, que está aí nos assistindo, vai estar aqui com a gente também para falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, quero agradecer a presença de todos vocês, é sempre um apoio, sempre muito bom estar com vocês aí. Valéria, convidadíssima para voltar sempre que quiser. Muito obrigada por esse conteúdo, por nos esclarecer, por compartilhar com a gente aí esse conteúdo tão valioso, e um bom dia de trabalho para todos. Obrigada, Adriana. Obrigada, BVD, a todos que estavam aqui. Foi um prazer. Eu espero voltar mesmo. Um beijo e bom dia a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau.